Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do E Aqui, o podcast que traz discussões relevantes sobre o impacto da inteligência artificial na comunicação, no entretenimento e consumo. Hoje nós vamos entender como design, dados e IA estão moldando o próximo nível do relacionamento digital entre humanos e máquinas. Hello, eu sou Andréa Mello, especialista em Shopper Insights e apaixonada por inteligência artificial. E eu, Maurício de Paula, diretor de criação e fotografia. Sejam bem-vindos. O nosso convidado de hoje é Head de Digital Experience na NTT Data Brasil. Ele lidera uma equipe de mais de 200 pessoas, unindo inteligência artificial, design e dados para transformar a forma como as empresas se relacionam com seus clientes. Com uma trajetória marcada pela inovação e pelo cuidado com a experiência humana, ele acredita que tecnologia só faz sentido quando melhora a vida das pessoas e gera resultados nos negócios. Eli Rodrigues, seja bem-vindo ao E Aqui Podcast. Obrigado, André. Obrigado. Seja bem-vindo, Eli. Muito bom estar aqui com vocês. Eu quero já ir direto nessa tua área de atuação, quando a gente fala de experiência digital, porque é um termo que a gente escuta muito ser falado hoje em dia, muitos profissionais falam, mas que ele é muito intangível e poucas pessoas se aprofundam no termo. Então eu queria te pedir para contar um pouco sobre a importância, o que é a experiência digital e como é uma experiência realmente centrada no usuário, que seja a favor das pessoas. A experiência digital tem muito a ver com aquilo que a gente toca no mundo digital, né? Vamos falar assim. A analogia que eu costumo usar tem a ver com o tempo que a gente usava manuais, sabe? Para entender os sistemas. Sim. Ou fazia treinamento para mexer no computador, essas coisas assim. Sim. Isso era antes da experiência digital. Era uma experiência manual, talvez, né? E não era tão legal assim, né? Não era tão legal. Tinha uma sensação de descoberta, alguma coisa assim, né? Mas restringia o acesso das pessoas a isso. Quando veio ali a interface visual, né, ali nos primeiros computadores e tal, da Apple, etc., e depois o iPhone, inclusive, como um primeiro celular ali com facilidade de uso, começou a se estudar isso de forma mais estruturada nas empresas. Então, quando a gente fala experiência digital, a gente está falando de unir o trabalho de design, de descobrir quem é o ser humano por trás das telas, entender o seu contexto de vida, a linguagem que eles preferem utilizar, como que eles vão se sentir seguros, qual que é a melhor ergonomia para aquele processo de trabalho. Depois traduzir isso numa tecnologia que permita que as coisas funcionem, vamos dizer assim. E a parte que eu entendo que é talvez a mais crítica, que é medir como que essa pessoa está usando. Perfeito. Sabe? No modo geral, em projetos, assim, a gente constrói a experiência digital para um público e depois quem usa é outro público. Constantemente isso acontece. Então você pensa, sei lá, em jovens da cidade de São Paulo e entram jovens do Rio de Janeiro para usar. E aí a linguagem é diferente, a preferência é diferente, a velocidade é diferente. Se você não estiver medindo, você não consegue construir. Então esse é o contexto geral da experiência digital de forma ampla. Tá? E aí também, então, pegando aqui o gancho da tua fala, diferente do que a gente entendia como a experiência analógica, ela é algo que está em constante evolução e adaptação. Porque no mundo analógico você criava o produto, lançava, vinha com o manual e aquilo estava dado, né? A velocidade e o custo de atualizar aquilo era muito complexo. No mundo digital, não. A gente consegue fazer isso, pelo que você colocou, se estiver acompanhando, muito rapidamente. Muito rapidamente. Às vezes, lançamentos de versões semanais, até diárias. Tem até empresas que lançam mais de uma versão diária. Mas isso tudo tem uma história ali por trás que eu acho que vale a pena comentar de forma superficial aqui. Que assim, a gente tinha computadores que rodavam standalone, né? Eles não estavam na nuvem, né? Que é o grande termo aí dos anos, alguns aninhos atrás, né? Então, quando eles foram para a nuvem, criaram-se esteiras que permitiam, como se fosse um supply chain, né? Que o código passasse por testes, quase como se fosse uma empresa automática, né? Por testes e validações de segurança, etc., até que eles fossem para a mão do usuário no aplicativo. Perfeito. Isso levou alguns anos para acontecer, tá? Dali para frente, eu diria que o processo de agilidade, né, dos Agile Codes, aquela coisa de Scrum e tudo mais, fez com que o povo começasse a se focar no que é prioritário. E aí, hoje em dia, para fechar, né, o Product Management faz com que a gente se preocupe não só com o que é prioritário, mas com o que é prioritário para o cliente. Né, e agora, né, o que ele precisa fazer agora. Então, os KPIs de projetos que antigamente eram histórias entregues, ou código bem feito e tudo mais, passam a ser: aumentei em 2% a conversão, ou atrair X% mais usuários, ou conseguir fazer a retenção de X pessoas que não desistiram daquele contrato.
Então isso tudo se transforma ali nessa Passa história. a ser KPIs de negócio, né? De negócio. E não de produto, digamos assim, que seria o código. De negócio. Agora, quero conectar com um trecho da tua apresentação, que é essa ideia da tecnologia, que ela esteja sempre a serviço das pessoas, né? Então, dentro do processo de desenvolvimento dessa experiência digital, como que vocês garantem, ou quais são os recursos que se usa para que ela esteja a serviço do usuário? Porque muitas vezes o perfil do usuário é diferente do perfil da equipe que está trabalhando naquele projeto. Quase sempre, eu diria. Quase sempre. Bem, indo pelo básico, né? A gente tá falando de pesquisa de campo, entender como é que as pessoas atuam no dia a dia, né? Tem desk research também, etc. Agora, mais recentemente, as personas sintéticas, né? Que é uma ferramenta aí que a gente pode comentar daqui a pouco. Isso, queria depois que você falasse um pouquinho mais. Então, vamos falar. E isso se traduz ali em interfaces de baixa fidelidade, né? A gente costuma testar isso com as pessoas em campo, né? Volta lá com elas para testar de novo, coleta opiniões de novo. Essa é a parte fácil do trabalho, eu diria, sabe? O mais difícil é fazer as empresas, tanto as construtoras quanto as utilizadoras, se preocuparem em criar aplicações que sejam utilizáveis para todo mundo. A gente fala de acessibilidade, né? Tem vários tipos de acessibilidade que a gente precisa olhar. A gente tem feito bastante estudos ao redor disso, né? De mobilidade, de questão de você precisar usar só uma mão, né? Não só as diversidades que têm sido mais difundidas, mas também outros aspectos de inclusão, né? Então, levantar essa bandeira nas empresas e fazer com que isso seja precificado nos projetos de consultoria, traduzido em ferramenta, medido depois, eu acho que é a parte mais desafiadora. E daí nasceram as personas sintéticas como uma alternativa para lidar com públicos que não estão disponíveis ali todo o tempo, sabe? Então, exemplos, né? E não tem necessariamente a ver com diversidade, mas sei lá, quando a gente fala de crédito consignado num banco, é uma coisa relativamente comum, né? Se você for um CLT, você pode ter um crédito consignado. Se você for um aposentado também. Mas se você for um aposentado que tenha migrado o seu crédito consignado, você tenha 2 empregos e mora numa cidade do interior de São Paulo. Para você achar essa pessoa um pouquinho mais difícil. Mais difícil. Né? Você pode até achar no cadastro do banco, mas você consegue ligar para ela e ela te atender? Então complica um pouco. Agora me conta, vou pegar esse gancho, a gente já começou a se enveredar pela persona sintética, mas depois quero voltar na inclusão, que acho que também é uma pauta bem interessante pra gente. Mas em relação à persona sintética, eu vou te pedir, acho que primeiro para explicar o que é, para quem nunca ouviu esse termo antes, e aí depois explicar como que ela é concebida, né? Como que você cria uma persona sintética, o que é importante levar em consideração para conseguir usar esse tipo de ferramenta. Tá bom. Bem, persona sintética é uma representação, né, dos usuários de algum produto, baseado nos dados de uso que eles tiveram antes, ou dados de pesquisa, e coberta por uma camada de Generative AI. Eu gosto de falar dessa forma porque, assim, já existiam BIs com informações de quem usa, quem é, qual que é a idade, onde mora, etc e tal, mas a gente não conseguia falar com esses dados. Eles ficavam lá dentro de um BI para as pessoas de data, né, entrarem, analisarem e a gente acreditar no que estava sendo falado e pronto. Sim, às vezes você queria fazer só uma perguntinha a mais, né, para a pessoa que não estava ali na pesquisa. Exatamente. Ou testar hipóteses ali com ela sem ter que chamar todo o público humano de novo ou sem ter que chamar um time de cientistas de dados para fazer uma análise para você. A persona sintética, então, é uma representação dos dados coberta por GenAI. Tá? Quais dados? Né? Dados demográficos, psicográficos, né? Dados econômicos, né? E dados de comportamento de um modo geral, eu diria assim. Então, com isso, a gente consegue criar um agente, né? Que é o nome da moda, né? Prefiro falar que mais se parece com um NPC, sabe? De jogos de videogame, que consegue representar de forma sintética as respostas que um consumidor daria dentro de um contexto. Então, com isso, a gente consegue avaliar se ele prefere, sei lá, a imagem A ou B, o texto A ou B, se ele preferia que o produto fosse mais barato ou que tivesse mais qualidades ali disponíveis, se ele prefere comprar no espaço físico ou online. E aí tem N testes que a gente vem fazendo. Esse agente sintético, ele também mente como o entrevistado quando a gente faz determinadas perguntas e ele acaba não respondendo com tanta sinceridade assim? Eu diria que sim, tá? Ele também mente? Ele mente, mas no seguinte sentido, tá? A AI não, até o presente momento, né? Não tem a capacidade de perceber as falhas humanas, vamos falar assim. Sim, é isso. Eu falo porque na realidade é assim, né? Muitas das vezes quando você vai a campo e aí você vai falar com uma pessoa real, existem alguns casos que você não consegue extrair com tanta profundidade, porque esse cara, muitas das vezes, ele não te fala, né, a real verdade.
Ele quer parecer mais inteligente, ou ele quer entrar em conformidade com o grupo, se for um focus group, né? É isso aí. Então, assim, eu imagino que, tipo, a persona sintética não seja assim. Ela, de fato, ela vai bater na lata em cima de uma resposta como se fosse uma pessoa que não mente, ou não. Vamos encontrar um ponto comum aqui. Tá. Vai. Tem um exemplo do Nielsen Group, né, que é um dos grandes grupos de design, de um dos artigos que eles escreveram sobre isso, que fala que se você pedir para uma persona sintética avaliar uma plataforma de treinamento e pedir para ela fazer todos os cursos que tem lá e tal, ela nunca deixa de fazer um curso, ela nunca atrasa um curso. E ela gosta quase que de tudo que tem no curso, né? Dependendo do prompt que você fizer. De certa forma, isso é mentira, né? Porque... Nenhuma pessoa vai se comportar de tal forma, né? É muito difícil, fora da curva. Muito difícil, né? Vai dizer que gostou e não viu nada, né? Leu só o título das aulas. Exatamente. É provável que aconteça. Então, não deixa de ser uma mentira, né? Perfeito. Mas talvez o motivo seja diferente, mas é uma mentira. Então, ela tem um idealismo, um certo idealismo que não condiz tanto com o ser humano em alguns aspectos. Perfeito. Eu tenho 2 perguntas relacionadas a isso. Primeiro, fiquei curiosa para saber... se em algum momento vocês fizeram um teste no sentido de criar persona sintética baseada em uma determinada pessoa e rodar perguntas com a persona sintética e com a pessoa. E com o ser humano. Para verificar se tem inconsistências ou não. Fiquei curiosa. Sim, quase todas as vezes, viu, André? Porque até a gente começou esse tema finalzinho de 23, né? E todo mundo desconfiou desse assunto. Então teve muita discussão sobre a coerência, etc e tal. Então a gente normalmente até usa isso como uma prática comum, né? Pegam-se os dados originais que geram aquele público, criam-se os sintéticos e a gente aplica perguntas tal qual as que tinham sido aplicadas aos originais. E aí com isso a gente tem um grau de assertividade, um grau de confiança nas personas sintéticas. A gente faz isso 100% das vezes, senão não dá para acreditar, né? Nem a gente mesmo acredita. Uma ferramenta nova, né? O ponto de dificuldade são assim... Quando é um caso muito, muito específico, e você tinha comentado sobre inclusão e tudo mais, sei lá, qual a importância da etnia no acesso à tecnologia nas comunidades? Uma AI não tem coragem de responder isso pelos guarda-reios, né? Ela fica preocupada de cometer alguma gafe e tal, e ela não responde. Então, para isso, a gente tem que adicionar conteúdos ou de outras pessoas entrevistadas, ou de livros, ou de... um conteúdo... Supostamente ela vai ser mais ética, não é isso? Ela vai ser acho que ela vai se preservar. Ela vai se preservar, né? Aí tem um outro ponto que queria te perguntar, pegando um gancho aqui no comentário do Mal, né? Sobre como as pessoas, às vezes, quando são entrevistadas, elas podem não falar a verdade e aí por uma decisão delas. Mas também tem um livro que me marcou muito quando eu li, que chama Previsivelmente Racional, do Dan Ariely. E eu lembro de uma pesquisa que ele apresenta no livro, em que ele entrevistou pessoas que compraram analgésico. Então, durante uma semana, ele ligou para todo mundo que comprou analgésico na farmácia para avaliar qual era o seu grau de dor, como você avalia o produto, demorou para fazer efeito, deu conta do que você precisava. E aí ele pediu para a farmácia aumentar o preço do analgésico em $1. A mesma marca, a mesma farmácia, e rodou a mesma pesquisa. A maioria das pessoas avaliou melhor o analgésico quando ele custou mais caro. E o único fator de diferenciação era o preço de um produto que, em tese... a nossa psicologia, né, nossa percepção deveria afetar muito pouco da performance, porque eu tô falando de um remédio, não tô falando de uma roupa de marca, né, ou de um vinho, que é mais subjetiva a ação. Ninguém diria que vai avaliar um produto como melhor por pagar mais caro, né? Então a gente não consegue perceber essa nossa irracionalidade. Entretanto, nós a temos enquanto consumidores. E aí o que eu fiquei me perguntando em relação à persona sintética é se ela estaria mais próxima, e aí acho que a gente está agora falando de hipóteses, né? Não de um teste real que você tenha feito, mas do teu ponto de vista, ela está mais próximo de chegar nessa irracionalidade, de conseguir perceber essa irracionalidade, por ela não estar envolvida emocionalmente com a situação. Então, ela diria, olha, se você aumentar R$1 o preço do analgésico, ele vai ser mais bem avaliado por pagar mais caro, ou não. Ou se ela está mais próximo do comportamento humano, de conseguir se conectar com a pessoa que gerou aqueles dados e seguir essa mesma tendência irracional. Você foi no ponto principal, que é baseado nos dados que foram colocados como entrada. Então, a gente constrói em camadas, né? Eu falei
psicográfico, tal, etc e tal. Sim. Dependendo do dado que entrar, o comportamento dela vai se ajustar. Vou dar um exemplo real, acho que talvez sirva como ilustrativo. A gente fez com uma empresa de telecom um trabalho que media se o preço era um fator sensível ou não para planos pré-pagos, aquelas recargas de planos de celular e tudo mais. A maioria das pessoas sintéticas se comportavam do mesmo jeito, exceto uma que a gente criou artificialmente, que era um imigrante, que tinha vindo numa situação um pouco mais crítica financeira, né? Não era o imigrante que veio por vontade própria, vamos dizer assim, e a gente imputou nele, como ele tinha uma questão econômica, sem perceber uma dificuldade de preço. Então, eu diria que, sei lá, 80% dos sintéticos escolheram o plano mais caro e esse escolheu o plano mais barato, porque ele não podia gastar. Claro. Não chega a ser o que você está falando, obviamente, né, da parte emocional da compra, né, mas consegue emular. O ser humano não dá pra gente tirar o ser humano do jogo, sabe? Porque ele é imprevisível, né? Ele é imprevisível, cara. Depende do dia, como vocês falaram, de conformidade, do ambiente social, né? No mesmo livro, eu lembro também de um experimento que o Narielli fez, que é, dependendo das opções que você dá pra pessoa, muda qual resposta tem a maioria na pergunta. Então, se você dá 3 opções, lembro, no livro do jornal, exatamente. Então, se eu te dou a opção de assinar o jornal físico, digital ou físico e digital, a resposta que vai ter a maioria é uma. Se eu tiro a opção acho que ele tirou a opção só do digital, ou foi só do físico, não lembro agora. Ele tirou uma das opções e muda a maioria. Isso, pessoas respondendo. Fiquei também na dúvida se no teste de personas sintéticas, se vocês já fizeram esse teste, para saber o quanto o processo de avaliação, né, de entrevista dessas pessoas altera o resultado das respostas. Tá. O processo, assim, testar o processo, a gente testou de muitas e muitas formas. Esse teste específico a gente não fez, é uma boa ideia. Mas, assim, de comparar peças, né, que tenham banners, né, que tenham conteúdos de preço e componentes do produto e tal, a gente testou vários. Tem uma coisa que é diferente do humano, que para mim soa esquisita até hoje, que assim, ela não tem... Ela olha a peça inteira. A gente não olha. A gente fez um teste com outro grande cliente que ele comparava a audiência real com a sintética e a gente viu uma diferença tão grande entre um e outro. E depois de muito debate e tudo mais, a gente descobriu que assim, por mais que o público dele tivesse, sei lá, 10 milhões de pessoas e a gente pegasse os 10 milhões de pessoas e colocasse como sintéticas, o público humano real não vai entrar ao mesmo tempo. E mesmo que entrasse todo o tempo, se combinasse 1, 2, 3 e já os 10 milhões entrassem para ver o banner, eles não olham o banner direito. Ele olha a imagem, vê se gostou da cor, se alguma coisa chama atenção. Ele olha ponto focal, né? Ponto focal, exatamente. É isso. Mas o sintético não, ele olha tudo. Tudo. Então, vamos ter que testar para descobrir. Sim. Mas eu apostaria que ela não vai perceber a diferença entre um e outro. Diferente de nós humanos, né? É a leitura dinâmica, sim, né? Não, a gente lê, assina o contrato, lendo só as letras grandes e depois se ferra. É sempre isso, né? É sempre. Quero trazer agora de volta para a conversa o ponto da inclusão. Primeiro, queria te pedir para trazer um pouco da visão da importância da inclusão e de alguns grupos ou situações, porque eu acho que é um ponto muito pouco discutido e falado. E eu lembro já de ter visto alguns estudos, por exemplo, de quanto a tecnologia não está adequada, por exemplo, para uma pessoa um pouco mais velha, né? Que aí a visão, o tato, tudo isso muda, mas te pedir para trazer um pouco mais de elasticidade, né? E aí, na sequência, falar como que a inteligência artificial pode ajudar a gente nesse desenvolvimento de plataformas, de experiências digitais que sejam melhor adaptadas para todo mundo. Assim, a composição do time que eu trabalho hoje, né, é bastante diversa, tá? Tem várias faixas etárias, várias etnias, tem vários gêneros bem distribuídos, eu diria assim. E a gente faz isso de uma forma intencional, né? Justamente para que nos projetos a gente consiga refletir pontos de vista que não seriam vistos normalmente. Já teve situações bastante polêmicas que eu não vou citar aqui, mas a gente conseguiu contornar e até educar os nossos clientes ali, né, as pessoas ao redor, para que a inclusão fosse levada em consideração. Tá? Então, se for resumir de uma forma prática aqui dentro do contexto de execução mesmo de projetos, eu vejo que a inclusão é a única forma que a gente tem. A inclusão nos times, né, de projeto. Sim. É a única forma possível que a gente tem de garantir que aquele produto reflita as necessidades do público geral. Do público real. É a única forma possível. Sim. Então,
a gente procura manter sempre esse cuidado para manter os públicos de modo geral, né? Você falou sobre como que a IA pode ajudar nisso, né? Eu acho que a parte de dados que eu tinha comentado, né, do terceiro pilar ali dos produtos, já ajuda bastante, tá? Porque a gente consegue saber os dados, pelo menos os demográficos ali das pessoas, e com isso a gente consegue verificar dificuldades também de uso. Tá? Vou dar um exemplo bem simples, vai. Quando a gente percebe que, sei lá, 30% dos clientes chegam ao final de um funil e a gente começa a tentar fazer zoom in para descobrir qual que é o tipo de cliente, quem é, qual a idade, qual a região, qual que é o motivo, a gente acaba descobrindo um grupo que está desfavorecido no desenho da experiência digital. Tá? Então, no momento que você descobriu, você retroalimenta o ciclo de produto e faz o incremento novo, né, naquela plataforma, seja ela qual for. Em termos de AI, assim, a AI hoje em dia permite que a gente crie múltiplas experiências, né? Na verdade, a expectativa que a gente tem é que muitíssimo em breve, a gente não tenha mais aplicativos nem sites, a gente passe a ter o nosso próprio cockpit aqui e interaja com ele. Aí a gente vai ter que descobrir como é que isso vai funcionar. É um processo de hiperpersonalização, né, que a gente consegue ter com a inteligência artificial e que a gente não... Consegue, é verdade. Né, não teria antes. O máximo de hiperpersonalização era o nome no e-mail, né? Andrea. Mas você sabe que na prática, André, assim, a gente trabalha com empresas de vários segmentos, né? A ausência de dados faz com que as empresas não consigam oferecer essa hiperpersonalização no nível que a gente espera dos livros, das palestras e tal. Tá? Então, sei lá, eu posso querer construir uma peça para cada um de vocês, mas se eu só tiver informações sobre onde vocês moram, renda, vai ser muito raso, eu não consigo. Então, um elemento que assim, a gente particularmente gosta muito de usar são os chatbots, que hoje estão meio deixados de lado, né, porque GPTs e tudo mais, mas eu trabalho com chatbots desde que eu entrei na NTT, tá? Então tem 9 anos. E as pessoas contam a sua vida para eles. Não só agora no GPT, elas sempre contaram a sua vida. Então, sei lá... Assim como sempre fez fofoca com a vizinha, né? Isso. Contou a vida pro cabeleireiro, né? Mas isso não, é natural ele do não ser vai humano, julgar, né? Então, Vai julgar. se você pegar um chatbot de uma telecom e a pessoa, sei lá, perdeu o chip, foi roubado o celular, ela conta, eu tava andando na rua e eu ia encontrar um amigo, esse amigo ela traz o contexto. Ela traz a história, um livrão, para dizer que ela perdeu o número. A IA de antigamente não conseguia entender o que a pessoa queria dizer no final. A de hoje consegue. Escolha uma das respostas do menu, por favor, né? Então, essa parte de trazer esse contexto todo, hoje em dia, e tem um projeto nosso que é público aí com a L'Oréal, inclusive, ela permite que a gente consiga saber mais sobre aquela pessoa. Então, o exemplo da L'Oréal é assim, você vai falar de comprar shampoo e coisas de... Maquiagem. E maquiagem, sim, né? Care e beleza, né? Sim. Vamos falar assim. Só que você conta, eu vou para uma festa do meu amigo, do meu filho, do meu pai, etc., em outra cidade, aqui, e ela vai incentivando as conversas. Com base nisso, ela consegue entender qual que é o público de uma forma melhor, para criar produtos novos, né? Ou para hiperpersonalizar. Ele quer aproveitar também que você teve recentemente no South by South, em março, para compartilhar um pouco do que você viu lá relacionado à inteligência artificial, que mais despertou teu interesse, ou por ser uma pauta quente, ou por ser algo inesperado, que estava fora do teu radar relacionado a essa tecnologia. Nossa, tanta coisa, difícil. Termina o episódio, vamos começar outro, né? Muita coisa. Mas assim, eu dediquei minha viagem a ver só AI aplicado ao design e o design aplicado ao AI. Vamos dizer assim, foi a dedicação 100%. O elemento que mais me chamou a atenção, vamos falar assim, tem a ver com essa capacidade que a gente deve adquirir no futuro de ter a nossa própria interface. Então, eu tenho a minha interface do Eli, baseado em alguma plataforma X, e o meu agente fala com as outras coisas. Né? Então, a discussão ali pairava em torno de como que eu vou conseguir construir um e-commerce que fale não mais com um ser humano que vai ser sensível ao preço, compre agora, falta 2 minutos, tem 100 pessoas olhando isso aqui agora, se você não comprar, você vai perder, dado que um agente não vai sentir isso. Como que eu vou fazer para convencer o agente daquela pessoa a comprar o meu produto? Cara, isso daria para as pessoas a possibilidade de terem ações programáticas? Porque eu fico imaginando, a gente tem hoje, por exemplo, a mídia programática, né? Então você tem toda uma programação, você seta os parâmetros. Eu, enquanto pessoa, conseguiria, será, no futuro, definir: quero comprar uma camiseta preta nova para o meu podcast. Quero dessas marcas, mas eu estou disposto a pagar só tal preço, preciso que chegue tal data, e o meu agente vai lá se entender com as plataformas. Quase num formato de leilão, né? Vou pegar aqui
quase o veneno do mercado usando contra ele mesmo, né? Sim, porque por exemplo, era igual a gente tinha, né? Tinha não, acho que ainda deve ter. Buscapé, aí depois tiveram os derivados. Que era aquela coisa, você tinha a intenção de comprar um determinado produto, quando você podia pagar até quase um como o valor mercado X. de ações, né? Porque na realidade assim, ele tem essa variação, então aí você tem um sobe e desce do mercado mesmo, né, das ofertas, e aí quando chega naquele valor que você está disposto a pagar, ele vai e te manda, né, uma coisa, tem tal loja aqui que tá com a tua oferta. Agora, falando isso com os agentes, né, a partir do momento que você tem o seu próprio agente, e que você vira para ele e fala, olha, como a Dé colocou, eu quero tal coisa e eu posso pagar até o valor X. Ou ele vai chegar, se você passar uma coisa absurda, ele vai falar, olha, André, me desculpe, mas não existe, né, isso que você quer. Quero uma camisetinha Valentino por R$5. Exatamente. Aí ele vai te trazer as coisas falsificadas. Da 25 de março. Isso, né? Olha, achei o fornecedor achei. ótimo. Ó. Ou ele pode achar um site que o estagiário colocou o preço errado. Exato. Você compra na hora. Esse eu vou gostar, Aí não sim, recrimino. senão ele vai falar, tá barato. Mas vocês sabem que esse exemplo que vocês citaram, a gente estava testando um pouco ali na época do HSM do ano passado, os perfis possíveis de agentes, não mais de pessoas, mas de agentes. O perfil que vocês citaram é o racional. É o perfil preço, especificação e tal. Mas tinha outros perfis. Um dos testes foi assim, sobre venda de quadros. Tá. Então, como é que eu escolho um quadro? O preço ele pode ser um limitador, mas ele não é um fator de escolha. Né? Então, é um quadro que encaixa com as cores que eu gosto, da minha casa, é para minha casa, para onde é. Então, no final, esse agente era completamente diferente. Os parâmetros que eram trocados entre eles eram completamente distintos do racional. Não, e que loucura, porque aí, de fato, você citou num ponto que a gente entra na questão emocional, né? Uma coisa é você escolher uma obra ou um quadro, alguma coisa com aspecto decorativo. E diferente daquilo que te toca, né? Que o agente não vai ter esse fato, ele não ficou lá em frente ao quadro. E aí, assim, a gente falar de quadros, né? Quer dizer, é uma coisa que agora me chamou muita atenção, porque, ok, tipo, eu tenho lá meu gosto que aquilo vai compor a minha sala, mas eu tô preocupado num fator decorativo. Então aquilo precisa combinar com o meu sofá, precisa estar linkado com a minha decoração, tal, não sei o quê. Não quero nem saber quem é o artista, se vai ser uma gravura, se vai ser uma pintura, se é uma fotografia e tal. Porque você tem o outro lado que é a questão emotiva, né? O quanto aquilo pra você te tocou. Mas tudo bem, ele pode também te servir para poder fazer meio que uma curadoria, uma triagem, ou você também colocar dentro dos artistas que efetivamente você mais gosta. Quero algo que tenha ligado, com Dalí, gosto do surrealismo, gosto do não sei o quê. E aí ele vai ser, né? Um pouco isso, mas se vocês pensarem, né? Você deu o exemplo do e-commerce, né? Sim. Hoje o e-commerce entra lá, tem lá algumas fotinhas do produto, características, e a gente comentando se gostou ou não. É o clássico, né? Sim. Quando for com os agentes, vai ter que ter outro tipo de conteúdo lá dentro. O conteúdo de como que alguém se sentiu com aquilo, né? Que é o exemplo que a gente está dando. Com o que associou, combinava com o que, né? É isso. Então entram novos parâmetros. A parte boa é que com IA generativa pode-se gerar dados, né? Dados sintéticos. A parte ruim é quais dados serão gerados, né? Tá. Vão ser úteis, não vão ser corretos ou não, vão ser éticos ou não, a gente não sabe. Aí entra a IA explicável, que é uma outra área de estudo importante para esse ambiente de construir conteúdo. Em relação a isso, Mal, que você trouxe, que eu fiquei pensando, né? Eu acho que tem coisas que a gente vai querer delegar para um agente. Então, por exemplo, se eu for comprar uma passagem, que é algo muito default, posso delegar para um agente. Sim. Mas vai ter coisas que a gente não vai querer delegar para o agente. Então, de repente, eu vou comprar um presente para uma pessoa muito especial. Talvez isso eu não queira delegar para a gente. Eu queira eu ir lá, que é a diferença de comprar o quadro para decorar. Nossa, eu tenho que terminar meu escritório. É um quadro quase funcional. É muito diferente de estar numa viagem, você entrou numa exposição, descobriu um artista e vai levar o quadro porque vai lembrar para sempre daquele momento, né? Tá com a conexão emocional mediada pela mercadoria. É muito louco isso, porque na realidade assim, né? O quanto o ser humano, ele é extremamente influenciável pelo ambiente, pelas situações e tal. Você tocou num ponto agora que é a questão da viagem. Muita gente, né, tem por hábito fazer isso. Às vezes a gente compra em viagens, né, coisas que, cara, depois você não sabe nem o que você vai fazer, né? É igual aquela história, você saindo da montanha-russa de um parque da Disney, né, ou de uma mega experiência que o cara faz, já te joga na lojinha.
né? Porque ele sabe que você tá naquele momento extremamente suscetível para compra, né? Você foi bombardeado com aquele universo, então é mais fácil. Tipo, cara, $100, o que é $100, né? Vai se ferrar depois a hora que chegar a Lojinha conta da do cartão. Disney, né? Depois de isso. cada brinquedinho... E isso Show me the acontece money. de novo, né? Numa viagem, que você tá lá, uma coisa que é diferente, que é mais exótico, de experiências que você não vivenciou. Chega lá, o maluco lá vendendo um pedaço de pedra, cara, você, pô, que legal, mas a pedra... Você falou do de Muro de pedra, eu Berlim. preciso... Não, você falou de pedra, eu preciso contar uma experiência que eu fiquei chocada. Gente, não tem nada a ver com IA, mas é porque preciso compartilhar com mais pessoas. Eu fui para um evento no Canadá, e aí tirei um dia para ir no lojinha atrás de lembrancinhas para os meus filhos. E eu entrei numa loja, tinha uma caixa, uma pedrinha dentro da caixa de papelão. Não lembro o nome da loja, mas era tipo um Urban Outfitters da vida. A estética parecia, mas uma rede de lá. E aí tinha escrito Pet Stone, uma coisa assim. Era tipo Pet Pedra. Eu lembro só de como eu traduzi. E eu fui atrás da vendedora para entender. E era caro, né? Assim, não era tão barato. $25, $30 a caixinha com a pedra lá dentro. E eu fui perguntar pra vendedora. Eu falei, legal. O que é que vem? Não, é uma pedra pra ser pet do seu filho. Tem uma dinâmica lá no Canadá, um lugar em que as criancinhas, elas, quando ela quer ter um pet, a mãe dá uma pedra pra ela, de certa forma, cuidar e se preparar pra ganhar o bichinho. Porque sabe que a pedra não vai morrer. Até aí tudo ok. Não bota um carinha na pedra, depois bota uma pedra na beira do lago. Mas me marcou, eu falei, cara, quem dá $25, $30 por uma pedra, mesmo que seja o pé de pedra do meu filho, eu podia catar na calçada uma pedra. Aí catei pedras no lago e trouxe pra eles, ó, pé de pedra pra todo mundo. Eu trouxe aqui de lembrancinha. Mas eles valorizaram? Tá guardado. Tá guardado? São guardados as pé de pedra. Não, a gente tem uma cachorra, 2 filhos pra cuidar, não consigo manter mais ninguém vivo na minha casa, nem cacto. Eu estar aqui é quase um milagre. Ele queria pegar esse gancho aqui que você trouxe, né, dos agentes personalizados, para te perguntar um pouco sobre interface. Porque também em relação a isso, a gente tem visto alguns ensaios de interfaces no formato de broche, que a pessoa coloca na roupa. Não lembro agora qual empresa lançou, saiu até em desfiles internacionais, coloca o broche na roupa, aquela interface consegue acompanhar tudo que você faz e fala. Dali ela tira toda a inteligência e os dados para ela. Tem os anéis também, né? Tem anel, colar, óculos, também, né? Interface de óculos. Então, em relação a quais seriam as interfaces possíveis ou do que você viu, o que você acredita que está mais próximo de ser viável? Porque, por enquanto, tudo que a gente vê é mais experimento do que, de fato, solução. Ao invés de viável, pode ser mais crítico? Pode também, claro. A gente está acostumado com experiência GP-tônica, né? Então, você entra lá, começa a conversar, ele sabe quem você é, daqui a pouco na próxima pergunta ele já traz o passado e tudo mais, e por aí vai. Os chatbots das empresas que vocês usam fazem a mesma coisa? Sabem quem vocês são? Não. Nem o do banco, que quando eu converso com ele eu tô logada. Em tese ele sabe até em tudo que eu gasto meu dinheiro. E se vocês pedirem, por exemplo, eu queria as três últimas faturas do meu cartão de crédito num CSV para eu poder analisar no Excel, rola? Não, nenhum dá. É um saco, isso é um saco. Aí você tem que lembrar a declaração do imposto de renda, de informe de rendimento para o imposto de renda. PDF, né? PDF. Então, assim, a gente chega no futurismo, assim, indo pelo básico. As empresas, de um modo geral, bancos, todas, ainda precisam trabalhar bastante para fazer com que as IAs que interagem com o ser humano consigam, pelo menos, saber com quem estão falando, sobre o que estão falando, sobre o que foi falado e tal. E isso são projetos grandiosos, né? Porque eles envolvem o contato do call center, do CRM, onde você clicou no aplicativo. Envolve segurança e tal. Segurança, mas só a captura de dados já é um grau de complexidade razoável. Perfeito. Né? Assim, das empresas que eu trabalho, tem algumas que já conseguiram capturar você inteiro num lugar só. Não tão poucas, algumas. Tá? Agora, falta elas aplicarem isso nos chatbots. Tá? Então, e eu falo sempre do chatbot porque assim, a gente está interagindo com o GPT por voz, por vídeo agora, né? E por texto. Provavelmente a maior parte por texto e um pouquinho de voz. Então, o aspecto de a gente conseguir imputar uma informação que já tenha um contexto prévio, sem que a gente tenha que explicar tudo toda vez. Ter formatos de saída que façam sentido pra gente. Eu, por exemplo, detesto quando o GPT me responde tabela. Eu geralmente uso no celular e a tabela você tem que ficar arrastando pro lado. Eu prefiro que me mande uma lista. E agora ele já sabe e não manda mais. Então esse para mim é o ponto número 1. Depois, quando a gente for falar de outras interfaces, a de voz
acho que já tá bem resolvida. Eu tô estudando... Gente, é perfeito. Eu converso muito com o GPT, porque eu faço brainstorms, enfim, ditados, terapia, eu mal sabe. E é impressionante a precisão dele na transcrição da fala. Tudo eu não escrevo mais nada. Uma mensagem de WhatsApp eu dito pro GPT, copio e colo. Um e-mail é impressionante. E se você trocar de idioma, ele entende, né? Eu ia comentar, eu tô estudando japonês, né? Trabalho em empresa japonesa. Fiz 1 ano hoje de aula de japonês. Caraca. E aí eu troco às vezes pro pouco que eu sei de japonês. E ele entende, traz o kanji. E continua. Pode misturar em inglês e tudo isso acontece. Perfeito. Todo mundo já sabe disso. Mas vindo para as interfaces. Eu vi essa empresa do Brocha, não sei se é a mesma exatamente, no South by Southwest, do ano retrasado. E era um casal que estava apresentando esse conceito e tal, e eles não contaram o que era. Eu assisti a palestra inteira eles falando sobre o que é IA, a IA ética, a IA personalizada, a IA que enxerga, a IA ubíqua, né? E tal, e acabou a palestra e todo mundo aplaudiu. Eu me senti estranho, assim, quase como uma coisa espiritual, vamos dizer assim, e fui embora para casa e acabou. E aí passaram-se alguns anos, eles lançaram o brochezinho, né, que filma e tal. Mas isso é o equivalente ao GPT agora, que você liga no celular e consegue navegar pela casa e tal. Outro dia na minha casa entupiu lá a máquina de lavar, eu levei o GPT comigo e falei, como é que eu conserto isso aqui, cara? Acho manual pra mim e tal, e ele me ajudou e deu certo. Né? Mentira, deu certo porque minha esposa falou o que eu tinha que fazer. Tá vendo? Não. O chat GPT ainda não consegue superar as esposas, viu, homens? Escutem suas esposas. Não deu certo. Mas seguindo adiante, assim, ambientes imersivos, que é um tema que a gente trabalha bastante lá na empresa. Por enquanto, a gente tem trabalhado para construir ambientes imersivos usando Generative AI. Então, cenários, né, montanhas e tal. Depois, avatares. Começou a parte dos avatares. Vocês já devem ter visto aí essas IAs que fazem inferência de dados. Elas conseguem pegar um cachorro, transformar num gato, transformar num cavalo. Com cálculos matemáticos, elas deixam de usar de fazer aquele objeto e transformar em outro, vamos falar assim. Né? Então, isso já gera maior velocidade e tal. O próximo passo, que já começou em alguns videogames, eu tô doido para que apareça na minha casa algum, mas ainda não rolou, que você consegue conversar infinitamente com o NPC. É que foi a inspiração para esse projeto de personagem Gente, que sintético. é meio... Como que é o nome do filme? Ai, meus filhos adoram, que é um NPC que ganha vida. Minecraft? Não, ele é interpretado pelo mesmo ator que faz aquele super-herói que usou anel verde. Putz, eu sei vi esse filme. Eu assisti. Que o NPC ganha vida, né? E aí ele sai do script. Que isso. E ele morre e aparece de novo no mesmo Exatamente, ele se apaixona por uma jogadora. Ai, queria lembrar o nome. Mas pelo que você tá colocando é uma experiência parecida. Que é do NPC, ele sai do script dele. E se ele tem uma inteligência generativa por trás dele, você consegue conversar com ele e até mudar a personalidade dele. É isso que você está comentando ali? Eu não diria mudar a personalidade, mas interagir e conversar com ele. Então, sei lá, imagina que você tem... virou um brother. Você tem um Freud lá disponível para você conversar, um Einstein para você perguntar coisas. Porque se você pensar a persona sintética é basicamente isso. Só que se você estiver num ambiente imersivo, que você consiga usar óculos ali de realidade virtual, que o metaverso não morreu, tá? Sim. Eu vou até deixar aqui, ó, o metaverso não morreu, ele vai voltar. Ele só tá se aprimorando. Ele tá sendo chamado de Spatial Computing, né? Web 3.0 e tal. Tem muita gente trabalhando, mas muitas empresas trabalhando nisso mesmo. Perfeito. A capacidade de processamento dos óculos, dos chips e etc. Nem vou falar de chip quântico, tá? Já tem se aprimorado bastante. E eu não sei precisar o tempo, não dá para dizer. Mas em algum momento... Nos próximos 5 anos, eu chutaria aqui, totalmente chute, a gente vai conseguir brincar um pouco com isso. E quando a gente entrar nesse ambiente de virtual de novo, né, de Spatial Computing, com certeza a gente vai ter NPCs que consigam conversar com a gente. Isso aí, zero dúvida. Mas aqui eu quero trazer um dilema, desde quando a gente começou a falar dessa, né, de ter um IA personalizada, enfim, e essa interface, questões éticas, ele queria pedir para você trazer... quais são as questões éticas que você acha importante? Todos nós, porque eu acho que aí, quando a gente fala de inteligência artificial, é isso, não importa se nós produzimos essa tecnologia, trabalhamos com ela ou não, estamos todos... sujeitos, né, no ecossistema em que ela atua. O que a gente precisa ficar atento? Porque a gente está diante de um momento em que esse debate está muito aflorado, né? Em relação a dados... ceder ou não os dados, cada vez mais o algoritmo respondendo e performando muito bem o que você colocou ali,
e a gente às vezes não sabe. Hoje mesmo estava conversando aqui com a Camila, parece que a gente pensa, nem fala, já apareceu. E a mensagem descobriu o que você pensa. É quase essa sensação que traz pra gente. E tem muito case de mercado de anos atrás, em que a gente não tinha essa abundância, mostrando do quanto o sistema consegue prever comportamento de compra. Lembro de um case famoso que é... A partir dos dados, a empresa detectou que a pessoa estava grávida, antes mesmo dela saber, já mandou a oferta de fralda, porque percebeu a mudança no comportamento de compra. Então, como que a gente consegue navegar melhor? E quais são os dilemas éticos aos quais a gente tem que se atentar, ou que tem que refletir a respeito? Antes do sério, né? Você falou da pessoa grávida, né? Você já viu aquele videozinho que o cara vai assaltar um banco? Grupo de caras vai assaltar um banco e quando ele chega lá, o celular dele apita. Bem-vindo ao banco tal. E aparece pra caixa do banco. Você vai querer pegar um empréstimo pra comprar sua casa hoje? Aí o cara, quanto que tá o empréstimo? Ele tira e para o assalto. É muito divertido. Eu não lembro de qual empresa que é, mas é muito divertido. Então, questão ética, né? Vamos lá. É complicado falar disso porque tem muita coisa ética que não necessariamente está acontecendo agora, né? E a gente com a IA tá mais preocupado e não tá tão preocupado agora. Você citou o exemplo da propaganda que surge do nada. Tem os cookies aí que capturam... Se vocês olharem no browser de vocês, tem 150 cookies gravando informação de onde vocês navegaram e tal. Então tem... E isso foi discutido nos anos passados aí, de ter só first party data, e depois acabou que não continuou exatamente desse jeito. Mas eu acho que o primeiro é manipulação, né? De usar as emoções das pessoas. E olha que engraçado falar disso, né? Para que elas adquiram uma coisa que não necessariamente elas querem. Aqueles vieses, os 120 vieses lá, né, do tempo, da urgência, né, da escassez. Mal, quando você comentou isso, de conversar com o NPC, de se relacionar, por exemplo, esse já é um ponto uma luzinha que me acende. Que é se eu tenho uma persona que parece real e que ela me conhece, ela tem tantos dados meus que parece que ela realmente me conhece, se essa persona me sugere comprar uma coisa, é completamente diferente do banner invasivo ali no meio do conteúdo da rede social, né? O nível de credibilidade dela isso tem muito maior. Você tem que catar, a galera vai ter uma grande quantidade de pessoas que, assim, interdita, porque senão quebra em 2 meses, né? Também acho provável, né? Se você cria uma afinidade com aquela pessoa, né? Ela tiver... Claro. Principalmente se ela tiver rosto, né? E parecer um pouco mais humanoide, né? É capaz de você acreditar nela como se fosse uma pessoa de confiança e não necessariamente ela é. Mas na parte ética também, acho que a questão do uso dos dados, né? Acho que é um dos clássicos ali. E os vieses que excluem, né? Esses são, acho que, os mais preocupantes ali. Eu ainda diria mais um, que é a questão dos guardrails para manter... evitar as alucinações, ou pelo menos reduzir as alucinações, né? Que hoje em dia, a gente estava comentando aqui nos bastidores sobre pesquisas científicas, né? Antigamente, para você fazer um mestrado, alguma coisa, você tinha que ler 100 artigos, cada um levava... Se você entendesse o que estava escrito, levava meia hora, né? Às vezes podia ser mais, e nele tinha 10 referências, você ia seguindo, etc e tal. E hoje você consegue fazer essa busca até em universidades que tem idiomas que você sequer compreende, de forma quase que instantânea. Mas será que o trecho que veio de lá tá mesmo no artigo? Será que o link tá certo? Será que... Então, porque, de novo, né? O GPT mente pra caramba, né? Mente, cara. E tem uma questão também de contexto, né? Que agora me ocorreu, a gente não chegou a falar disso, que é quando eu tô no contexto... Antigamente, né? Pra gente chegar nos artigos, você provavelmente tinha lido um livro em que você conhecia quem era o autor, e a partir do momento que aquele autor indica um artigo, aquele artigo está no contexto de alta credibilidade. Poxa, eu sei quem é o autor, sei qual é a teoria, sei tudo. Quando o ChatGPT, por exemplo, me indica um artigo, eu perco um pouco do contexto. Eu tenho um contexto outro se eu for atrás, né, da revista, mas ele está mais descolado de um contexto mais amplo, teórico, né? Sim. E aí, mesmo que venha um trecho, um resumo, gente, dependendo do contexto, muda completamente o significado. Tem razão. É porque ele também tem um objetivo... Do contexto histórico também, algumas coisas mudam completamente, né? Sim, é que ele tem um objetivo generalista, né? Ele quer atender a escrever um texto para o LinkedIn, que são todos iguais, né? Vocês já repararam, né? Tipo, semana passada estive... no mês passado eu tive o prazer, ontem eu tive... Ou quando a pessoa entra na empresa ou quando a pessoa sai da empresa, né? É tudo igualzinho. Você fala, os caras estão copiando tudo no mesmo lugar, cara. Não, e quando você falou dos gatilhos, eu lembro também, rede social tem muito, né? 5 dicas para
Não faça, sei lá, não compre casa antes de, não faça um curso Esses antes gatilhos de. me deixam mais louco. Não use inteligência artificial antes de, Mas né? a gente cai. A gente cai. Cai sempre. E funciona essa porcaria. E eu falo assim, eu sou, essa coisa. sou vítima de mim mesmo. Crio promoções e não tem nada que eu adore mais do que participar de uma promoção. Se for juntar selinho pra ganhar faca, então... Exato. Adoro. Não é à toa que eu faço porque eu gosto. Eu fico mais impressionado com os vídeos do YouTube, né? Que tem aquelas chamadas ali, sei lá. Tem um rapaz de saúde que eu sigo. Você sabia... os malefícios de você comer pepino. Nossa, pepino parece tão inofensivo. Com isso, cara. Eu não quero saber, de verdade. Não quero saber mesmo. Tenho certeza que eu não quero. Clica. E o pior é você assiste 30 minutos de vídeo porque ele só vai contar porque é que o pepino faz mal lá no final. Mas você assiste todo dia porque você não quer perder essa parte do vídeo, não é mesmo? E você é quase coagido a curtir e seguir. Então, se você quer saber por que pepino faz mal pra saúde, assista esse episódio até o final, que a gente não vai contar pra você, mas a gente vai ficar feliz de você ficar com a gente. Olha, eu tenho mais uma pergunta aqui nesse contexto, e aí eu vou conectar isso também com a experiência mais simples como a do chatbot que você falou, e essa discussão ética. Você acha que é importante as pessoas saberem quando elas estão conversando com uma IA e quando elas estão conversando com uma pessoa? Porque isso nem sempre está claro hoje em dia, até porque agora a gente já tem alguns serviços de inteligência artificial, atendimento com IA, como o ManyChat, isso. Elas têm o direito de saber, né? Você falou sobre ética, elas têm o direito de saber, ponto. Mas eu acrescentaria um pouco mais, tá? Os agentes, eu tive também no Adobe Summit agora, em março, aproveitei a viagem, já engrenei os dois, e os agentes estão sendo colocados não apenas para falar com você, eles estão sendo colocados em partes da sua jornada sem que você sequer perceba. Seja para criar uma imagem para você, um texto para você e tal, mas tomando decisões naquele momento ali, em tempo real, com base no teu comportamento. Então, sei lá, exemplos mais clássicos ali, né? Se você começou a navegar num lugar e você olhou o menu, sei lá, você está falando de roupas por ocasião e tal, a interface se modificar para que isso aconteça. Isso não deixa de ser hiperpersonalização. Só que a hiperpersonalização, na sua essência, significaria, né? Eu crio uma experiência para que poderia ser baseada num chassi que já existe. Agora a gente passa a poder construir novos chassis. Eu estava comentando com você sobre a cena. Essa foi uma das palestras que eu vi no South by Southwest. Que a gente vai ter uma cena, ou seja, um canvas em branco, sobre o qual eu posso construir a minha própria interface do jeito que eu quero. Eu não vejo a hora de poder fazer isso. Porque você vai poder dar prioridades, né? E dar movimentos para o que você quer ver naquele momento, né? E hoje em dia você não tem, né? Ainda por cima, com a onda de assaltos que tem acontecido em São Paulo, você deleta os aplicativos do banco e deixa o celular em casa. E aí, poxa, eu não consigo saber de nada, né? Eu digo assim, São Paulo, Rio, BH, etc. E o resto do Brasil inteiro, que é muito maior do que essas 3 cidades, tem realidades distintas, né? Sim. E isso inclui, às vezes, falta de internet, celulares menos sofisticados e serviços. Tipo, você viaja pro interior de qualquer estado aqui, você vai pedir um iFood, não tem, né? É verdade, Ao mesmo tempo que aqui se tiver o sinal de internet, o Wi-Fi já tá ótimo. Isso, não funciona. Wi-Fi não, desculpa, o 4G, 5G, 3G, meio G, né? Porque tem lugar que parece que é meio G. Então, André, encapsulando tudo aqui. Se a gente passar a ter um canvas em que a gente constrói nossa própria interface, e a gente tem, eu vou falar um agente, mas poderiam ser centenas, né? Que falam com os sites e pegam conteúdo que a gente quer ver, já curado, né? As roupas por ocasião, eu gostei desse exemplo que você deu, os serviços que a gente quer fazer, a próxima viagem, avisa dos aniversários, dá sugestão de compras. E se você construir essa interface, se você tiver isso tudo disponível, você está interagindo com a gente com a gente, né? Que é a próxima grande onda que deve acontecer aí na experiência digital. Então, como que a gente vai conseguir fazer com que eles conversem entre eles e tragam o nosso interesse, como a gente citou, do quadro, da família, da afinidade do livro que você leu e etc. Mas isso também, de novo, pegando essa perspectiva que você trouxe até de Brasis, né? Essa é uma realidade para uma parcela muito pequena da população ainda, né? Quando a gente fala disso, a gente interagindo com a gente nos próximos anos. Porque quem vai conseguir ter ali o seu próprio agente personalizado? Quem está na dianteira, né? É o ponto que ele colocou, porque você tem determinadas regiões que nem a internet funciona direito. O cara ainda tem um celular que, tipo, não comporta esse tipo de interação. Então... É isso. Né? Mas tem uma interface que tem mudado isso, tá? Que é o WhatsApp.
Então, boa parte das empresas que eu trabalho estão focando bastante no WhatsApp. Sim. Eu tenho minhas restrições particulares, né, como CPF, mas assim, agora o WhatsApp tem telas, ele tem opções de segurança, você não precisa clica em link e vai para outro lugar, você sabe se a empresa é verdadeira ou não e tal. E você pode colocar agentes por trás do WhatsApp para interagir com a pessoa e fazer um ciclo de compra completo, né? Tá. Isso poderia ser uma alternativa para qualquer lugar do Brasil, até porque o Brasil usa o WhatsApp em todo lugar, né? Sim. Mesmo onde não tem internet. Mas e o golpe em cima de WhatsApp que é violento? Cada vez pior, né? São bilhões de ligações primeiro, né? E o WhatsApp eu não sei estatística, mas com certeza é muito também. Né? Quiçá seu agente de WhatsApp consiga saber se é golpe ou não. Dê uma checada pra você. Né? O que não é uma realidade agora. É complexo, cara. Assim, eu vi alguém comparar a AI do jeito que tá agora à eletricidade. Acho que é uma comparação bastante coerente na minha leitura. A eletricidade surgiu lá no passado e hoje ela é usada em tudo, a gente nem pensa nela e tudo mais. A AI deve ser a mesma coisa. Ela não acabou com o ser humano, quando se descobriu o fogo também não acabou com o ser humano, e por aí vai, né? Então tende, na minha leitura, que a AI faça parte da nossa vida. Então, ela já faz, se você for pensar, né? Você pega o Uber, você usa o Waze, você compra um iFood que tem recomendações para você. Resumidamente, praticamente tudo que a gente usa de aplicativo móvel tem recomendações e tem facilidades feitas para você. Assiste o Netflix. Netflix, ó, eu fiz um estudo anos atrás e ele tinha mais de 25 algoritmos rodando simultaneamente na tua tela. Hoje em dia eu não tenho a menor ideia de quantos são. Né, mas a minha maior frustração com o Netflix é assim, tem uma série que acho que só eu que gostei no mundo. Qual? Conta pra gente. Chama Oway. Vocês já viram essa Oway? Não. Oway era uma mulher que era cega, depois ela passa a ter visão de novo, porque ela teve uns sonhos que, na verdade, foi tipo uma experiência pré-morte. Quase morte, né? E ela tem um contato com anjos, é um negócio que não tem nada a ver com nada, e ela viaja entre o universo, não tem, tipo, juntaram todas as coisas no mesmo filme. Drama com ficção científica, é isso? E cura e tudo mais. E só eu gostei. Toda vez que eu vou fazer alguma palestra, alguma coisa, eu pergunto, gente, eu adoro esse filme, né, essa série, melhor dizendo, e na Netflix ela troca a imagem toda vez e aparece e eu clico toda vez na imagem da série. Sim. Com a esperança de que depois de quase 10 anos tenha uma temporada nova. Algo e nunca tem. Antiga. Sim, parece que é uma novidade, né? E nas palestras que eu tava falando, geralmente, sei lá, se tiver 100 pessoas, uma levanta a mão e fala, eu assisti o Way. Não sei, se você tiver assistido o Way, por favor, manda uma mensagem pra eu saber que tem mais alguém que gostou dessa série. Escreve nos comentários, né? Escreve nos comentários. Mas cara, eu brigo o tempo inteiro com o Netflix. Porque ele, às vezes ele me sugere algumas coisas que, tipo, cara, que não tem nada a ver com aquilo que eu gosto, cara. E mostra sempre as mesmas coisas, né? Então, é que também a IA dele não é tão inteligente, é mais artificial do que inteligente. Então, ele tem um ponto, exato, às vezes ele te mostra uma coisa que você já assistiu, tá? Há pouco tempo, porque quando é uma coisa de muito tempo, até tudo bem, né? Porque de repente, se você é uma pessoa que meio nostálgica, gosta de assistir novamente. Mas não, cara, pra mim, tipo, eu falo que Netflix, pra mim, literalmente, o algoritmo dele não funciona, cara. Acho que não é um algoritmo, é um modelo de negócio mesmo. Né? Aquilo ali é uma escolha. Né? Uma outra aplicação muito interessante que não necessariamente usa GenAI é o Spotify, né? Há tempos atrás eu fiz um estudo também sobre como é que ele funcionava e tal, e ele usava as ondas de som da música, além dos comentários em redes sociais, além do tipo de música similar, ou pessoas da tua rede de contatos que ouviam músicas similares. E deve ter mais 1 milhão de outras opções ali de atributos para fazer uma sugestão do ele que cria você as playlists, né? Ele cria as playlists Sim. personalizadas. Isso eu gosto bastante. Isso eu acho que funciona um pouco, mas é engraçado, porque até falando um pouco, né, dessas plataformas, vamos falar assim, de vídeo, de áudio e tal, eu conversando até com a galera, a Camila mesmo aqui com a gente, ela fala assim, não, mas pra mim funciona tão bem, o TikTok, o algoritmo dele funciona pra mim, o outro não sei. Eu falo, cara, ou esse negócio todo, ou eu sou tão maluco, né, que tenho uma variável tão gigante, né, eu não tenho essa constância, fica difícil ele me entender, porque muita coisa, às vezes, que eu vejo, eu falo, cara, os caras acham que não entendem. E se você tiver dupla personalidade? Pode ser, né? É uma possibilidade. Não, acabei de descobrir. Você já deu o diagnóstico. Você tentando culpar o algoritmo por isso. Você não é o GPT, mas já deu o diagnóstico, né? Não, até que o GPT, a gente tá indo bem no relacionamento, a gente tá indo bem. Vocês viram essa pesquisa? Eu acho que é do Gartner, não preciso ver exatamente de onde é. De que antigamente o maior uso do GPT era para criar conteúdo, né? Textos, essas mensagens do LinkedIn, imagenzinhas e tal. E hoje em dia é conversar sobre a vida pessoal.
Não sei o que vão fazer com nossos dados, espero que tratem de forma ética, né? Mas, enfim, no final ele é um bom amigo, né? Ele sabe quem você é, o que você gosta. E como você tinha comentado, serve como um espelho, né? Você tá conversando com você mesmo. Hoje, um número muito grande de uma galera que tá usando o ChatGPT como um terapeuta, né? Um terapeuta. Eu faço terapia constantemente, né? Sim, Quando eu também. vou pra terapia, eu comento que eu conversei com o GPT. Eu acho que a psicóloga fica meio com ciúmes, assim. Pô, isso é meu trabalho, né? Você tá... mas é completamente diferente, sabe? O GPT Tipo, não daqui te a pouco provoca, ele, né? Ele não te... Não encontra os espaços vazios que você não tá enxergando. Ele só responde e provoca em cima do que você já enxergou. Aí não te ajuda a evoluir, eu diria. Sim, sim. Ô, Eli, a gente tem 4 perguntas que a gente faz todo episódio para os convidados e que são perguntas que não estão tão ancoradas na tua experiência específica com IA, mas muito mais relacionadas à tua visão mais abrangente dessa tecnologia. Minha primeira pergunta para você é: qual aspecto da inteligência artificial te deixa mais empolgado hoje em dia? Puxa vida, acho que a capacidade de construir coisas que a gente não seria capaz sem ela, vamos dizer assim. Eu acho que é meio que infinito isso. Infinito. E uma IA que você gostaria que existisse no futuro, mesmo que a gente não tenha hoje uma tecnologia para desenvolver hoje? Que arrumasse a minha casa. Não, brincadeira. Mas eu queria Esse é meu sonho também. Dobrar a roupa, colocar nas gavetas. Né? Eu tenho 2 coelhinhos, sabe? Elizabeth Taylor e Yuri Gagarin. Muito bom! Eles são ótimos, são educados, vão no banheirinho e tudo mais, mas eles roem as coisas na casa. E isso dá trabalho, incomoda, de comprar, cuidar e tal. Então, se tivesse uma IA para cuidar deles, também seria legal. Com carinho. Mas, falando sério, assim, eu gosto muito de aprender, assim. A minha motivação principal da vida inteira é aprender. Se eu tivesse que escolher só uma coisa, eu faria, seria aprender. Então, uma IA que possa me ensinar, e não tão superficialmente quanto o GPT, que erra os artigos e tal, seria muito bom. Poder, e eu gosto de aprender assuntos diversos, né? Então... Eu queria um professor IA, essa seria a que eu escolheria. Um professor personalizado para você, né? Exatamente. Os teus interesses, metodologia que funciona com você. Que ajudasse isso também, mas que ajudasse a conectar conteúdos, sei lá, de história com matemática e coisas do gênero. Acho que isso me faria muito feliz. E o futuro da humanidade com a inteligência artificial em uma palavra? Multiplanetária. Multiplanetária? Com certeza. Vou precisar pedir para você explicar além da palavra, porque agora eu fiquei curiosa. Você falou de ficção científica, esses últimos 8, 9 meses eu tenho lido muito ficção científica. Ou por diversão. Basicamente o que eu vejo assim, tá? Que a gente tá aqui, tá preso aqui nesse planeta, né? Tem vários desafios físicos e etc. pra gente sair daqui. É muito provável, acredito eu, que a gente saia com robôs primeiro para entender, criar os lugares, etc e tal. Mas uma vez que a gente consiga dominar a construção de ambientes de vida, eu acho que é até natural. Claro que dá no nosso tempo de vida, infelizmente, mas é natural que a gente vá para outros planetas. Uma vez que a gente consiga descobrir isso, a gente com certeza vai ser multiplanetário. E eu acho isso curioso, você pensar num teste de DNA, né? Não sei se já fizeram esses testes que tem por aí e tal. Não, nunca fiz. Eu fiz recentemente, né? Descobri, obviamente, que eu sou parcialmente indígena, né? Que eu nasci na Amazônia, então fiquei muito contente. E o resto misturado ali, que não é tão interessante quanto. Mas quando eu comecei a pensar sobre etnias, né? Então por que uma pessoa é desse jeito, a outra é do outro jeito e tal? Tem a ver com isolamento. A gente viveu isolado por centenas de milhares de anos e a gente ficou diferente um do outro. Agora que a gente não tá mais tão distante um do outro, basta pegar um avião e etc e tal, tende, acredito eu, sem nenhuma base científica, que a gente deva ficar mais parecido um com o outro. Pelo menos a roupa a gente já ficou parecido. Isso é um ponto, né? Que se fala que no futuro, basicamente, a gente quase que vai ser, né, uma única raça. Tipo, vai se mesclando, né? Então... Exatamente. Eu acredito nisso também. Agora, imagina no cenário que a gente seja multiplanetário e a gente fica isolado um do outro, porque os planetas são distantes, né? Mesmo os mais próximos são distantes. Tende que a gente evolua de uma forma diferente. Então, sei lá, pode ser que o Eli de 50 mil anos pra frente tenha a pele azul, sei, ou não tenha olho, não dá pra ter a menor ideia. Então, uma palavra é multiplanetário. Eu sei que foi muita ficção, muito Isaac Asimov na vida. Né? E no mundo onde as máquinas são capazes, né, de fazer quase tudo melhor do que a gente, o que é ser verdadeiramente humano? Isso me lembra o Domenico De Masi, vocês conhecem? Sim. Arte, música, entender um ao outro... cuidar dos outros, que eu acho que a gente está devendo bastante de cuidar dos outros, né? Estamos devendo cada vez mais, né? A gente teve uma pandemia para aprender isso, né? E não aprendemos. E falhamos miseravelmente. Não se preocupe que agora a gente tem uma crise climática e talvez tenha uma segunda oportunidade. Não sei se a gente vai aprender, vamos tentar. Então, eu vejo que a gente poderia passar a ser humano
se a IA fizesse tudo que a gente gasta o nosso tempo fazendo, sinceramente. Na minha leitura seria isso. Então, aprender, ensinar, compartilhar, cuidar e coisas desse tipo. Muito bom, obrigada, Eli, por aceitar nosso convite, por tirar um pouco do seu tempo para vir compartilhar sua experiência com a gente, também sua visão com todo mundo que está ouvindo a gente. Um prazer receber você. Obrigado, gente. Foi muito divertido, gostei bastante. Que demais. Aproveitar para agradecer também nossos apoiadores, Artesania Choripan, os vinhos da Belecave, Up and Gas, primeiro isotônico gaseificado do Brasil. Mas eu gosto mais de falar, embora esse seja o grande diferencial, que é um jeito inteligente de se hidratar. Né? Já que a gente está falando de escolhas inteligentes também, fazer escolhas inteligentes. E não à toa, todos os nossos apoiadores, agora falando aqui com ele, todos os nossos apoiadores acho que estimulam conexões humanas, né? A gente gosta muito disso, achamos isso muito curioso. Até porque várias vezes a gente fica se perguntando quanto a gente deve ou não, ou quer ou não, porque também é uma escolha, trazer IA para o podcast, porque parte do conteúdo poderia ser feito com IA. Mas a gente acha que, né, estarmos aqui juntos, presentes, conversarmos, aqui, nos conectarmos. Né? É como tomar um bom vinho, fazer uma boa refeição em torno da fogueira, com os ancestrais. É muito da jornada que nos trouxe até aqui. Sem tantas luzes. Sim. É isso. Exatamente. Tudo vai voltar a nos conectar com a Terra e com a gente mesmo. É isso. E se você gostou desse episódio, não deixa de dar aquele joinha. Deixem comentários. E aí, principalmente, se você gostou desse bate-papo, encaminhe para quem você acredita que vai gostar também e vai se beneficiar de uma rica discussão sobre inteligência artificial. Até a próxima. Meu muito obrigado. Até o próximo episódio. Este episódio do podcast E Aqui foi apresentado por Andréa Mello e Maurício de Paula. Produzido pelo estúdio 1338. Com roteiro criado por Andréa Mello e ChatGPT. E locução em off gerada com Eleven Labs. Até o próximo episódio.